Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo aqui da série. No primeiro vídeo a gente falou por que seria interessante você ser católico, e agora a gente vai dizer o que é a Igreja Católica. Jesus nunca foi num cartório registrar a igreja, né? Você imagina Jesus entrando lá, pegando a senha, sentadinho, esperando a senha para registrar a sua igreja. Não foi assim que funcionou. A igreja, o que ela é? Ela é o corpo místico de Cristo. Que é isso? Jesus é a cabeça e nós somos os membros desse corpo místico, né, de Jesus. Então, a igreja sempre existiu na eternidade. Ela não é uma instituição com placa, né, com CNPJ, inscrição estadual, não é isso, sabe? A igreja nunca foi uma empresa, ela é uma instituição espiritual, né? A igreja que Jesus fundou, a Igreja Católica, ela não precisava nem ter nome, né? Ela teve que ter nome porque precisava se diferenciar das outras depois que tiveram as separações, né? Primeiro a Igreja Ortodoxa que se separou, e depois de 1500 anos, né, iniciando com Lutero, Calvino, depois as igrejas protestantes, né, evangélicas, que o pessoal chama aqui no Brasil, foram cismas, né, aí a gente fica como se a Igreja Católica fosse mais uma denominação, mais uma opção. Não é isso, sabe? Ela é a igreja que Cristo fundou através da sua vida, né, a igreja que ele instituiu através dos seus ensinamentos, a igreja dos apóstolos. E aí depois é que as pessoas começaram a criar, né, ramificações do cristianismo. Então, se você tem isso em mente, que ela é uma instituição espiritual, não uma igreja com uma placa material, tá? Você já muda totalmente aqui a abordagem da coisa, sabe? A igreja é a própria estrutura da realidade. Deus é quem cria a realidade, Deus é quem criou o mundo. E se ele criou essa igreja, a coisa acontece, sabe? Deus fala assim, faça-se a luz faz, né? Ela não pergunta, ela só obedece. Tudo que Deus fala, acontece. Jesus falou assim, ó, para pegar o pão, partir, né? Tomar o vinho, né? Repartir o vinho. Se ele falou para fazer, a coisa vai acontecer, né? Ele instituiu a Eucaristia ali na última ceia, e a coisa vai acontecer, porque ele ordenou, né? Jesus falou ali para Pedro que as portas do inferno não iam prevalecer. A coisa acontece na tua vida, todos os anos que você tem. Qual que é a instituição mais atacada que você já viu assim do mundo, né? Mais criticada? Não tem empresa no mundo, não tem partido político no mundo, nada a nível mundial que tenha sido tão atacado quanto a Igreja Católica. Faz 2000 anos que isso acontece, né? Matavam os primeiros, né? Os primeiros caras dessa igreja, os pais da igreja, eram mortos, né? Pessoas que viveram com os apóstolos eram mortos por isso. Só que esses caras morreram por isso. Se para pensar, quando Jesus foi preso, que Judas deu um beijo nele lá, né? Pedro a princípio quis reagir, Jesus não deixou. Depois todo mundo fugiu, só ficou João lá nos pés da cruz. Por que esses apóstolos aí, que eram os covardes, todos que fugiram, né? Por que depois do terceiro dia esses caras passaram a morrer por essa fé? Porque eles viram Jesus de verdade, e por isso não tinha como viver de outra forma. Depois que os caras viram Jesus, puderam tocar como Tomé tocou nas feridas de Jesus, não tem o que fazer, sabe? Depois que você viu, não tem como desver. E esses caras passaram a morrer por essa fé. Então, todas essas pessoas morreram por isso, por essa fé que a gente professa hoje na Igreja Católica. Você vai estudar os livros da patrística, né, dos pais da igreja, você pode comprar esses livros, são livros grandes, são bastante livros. Você vai ver que o que a igreja fazia, que os apóstolos faziam lá, nos primeiros anos, primeiros 100 anos ali, depois da morte de Jesus, é o que a gente faz hoje, né? Confissão, batismo, Eucaristia, né? A crisma, é tudo que a gente faz hoje, né? O casamento, todos os sacramentos que a gente tem, que são sinais visíveis de uma graça invisível,
O sacramento é isso. Todos esses sacramentos já eram feitos lá atrás. A missa era celebrada no domingo como é hoje, né? Eles se reuniam lá, os apóstolos, e partiam o pão. Isso aí está nos Atos dos Apóstolos. Pode pegar a tua Bíblia aí, você vai ver que está lá. Então, não tem diferença, sabe? Do que era feito para o que é feito hoje. E aí você vai dizer, mas isso é o que a Igreja Católica fala. Cara, olha então, se você tem dúvidas, né? Coloca na internet, pesquisa no Google, que seja, milagres eucarísticos. Escreve isso aí, vai dar uma olhada. Você vai ver que tem hóstia que estava na mão do padre que virou carne. Começou a pingar sangue. Parece mentira, né? Mas você pode pegar um avião e ir lá na Itália visitar. Tá lá, né? Pesquisa sobre o milagre de Lanciano. Né? Dá uma olhada nisso aí. O padre que não tinha muita fé, não acreditava, estava pedindo que Deus mostrasse algo para ele, e de repente a hóstia virou carne na mão dele. Tem mais de 150 milagres eucarísticos no mundo, já documentados pelo Santo Carlo Acutis, por exemplo, que teve um site, eu vou colocar na descrição aí, ele colocou esses milagres eucarísticos. Então você tem um sinal visível aí de uma coisa que nenhum cientista consegue explicar. E quando eles fazem um exame, dá sempre o mesmo tipo de sangue, né, em todos os lugares do mundo, e o sangue está vivo, né, como se tivesse tirado agora, né, a carne é a carne do coração, né, como se fosse de um coração que estava em extrema agonia. E tira isso aí, né, esquece o milagre eucarístico. Você tem milagres como o da Nossa Senhora de Guadalupe, né, tá em exposição, aconteceu lá no México. Você tem lá uma pintura que não encosta num tecido que já era para ter estragado, uma pintura com uma tinta que não existe no planeta Terra, com um reflexo nos olhos de Nossa Senhora que mostra a cena que estava lá naquele momento, de um tamanho tão pequeno que é impossível ser pintado por qualquer pincel do planeta Terra, porque tem que olhar aproximando, né? Tem flores no lugar que não era para crescer flor. A NASA foi lá e não conseguiu explicar, mas admitiu que é um fenômeno inexplicável que está lá. Então, você tem o milagre de Fátima, que aconteceu em Portugal. Mais de 50 mil pessoas presenciaram, inclusive ateus, pessoas de outras religiões, comunistas. Todos escreveram nos jornais que viram o sol dançar no dia que aquelas 3 criancinhas, que eram os pastorinhos, falaram: ó, Nossa Senhora que vai fazer um milagre agora. Aconteceu, o sol dançou, todo mundo achou que o mundo ia acabar, as roupas das pessoas estavam molhadas, secaram. Você tem os santos com corpos incorruptos no mundo todo, você pode ir lá visitar, né? Claro que a igreja às vezes vai lá e ajuda o santo a ficar mais bonitinho, coloca uma cerinha, alguma coisa, mas tem santo ali com mais de 500 anos e o corpo não decompõe, né? Tem milhares de coisas aí que você pode presenciar ao vivo, né? E eu sempre falo, até estava falando esses dias com a minha esposa, a religião católica é a que menos precisa fé para crer, porque tá tudo aí, sabe? Tá tudo aí. Você não tem nada com tantas evidências, né? Você vai, olha na Bíblia, né, o que aconteceu com Jesus, você vai lá e visita esses lugares na Terra Santa. É só ir lá. Ó, aqui tá o lugar que foi colocado a cruz de Jesus, aqui tá o túmulo. Tá tudo ali, sabe? É muito fácil, você tem... Nada no mundo tem tanto registro histórico de tantas fontes diferentes e as histórias batem, sabe? Então, é muito fácil de acreditar, não precisa nem muita fé. É só olhar para os fatos. E se você não acredita em mim, né, que não é em mim, eu estou falando o que a igreja nos ensina, olhe para os frutos, né? Não precisa acreditar, olha para os frutos de tudo que a igreja já trouxe, né? A gente tem universidade, hospitais, avanços científicos, né, escolas, tudo que surgiu lá na época medieval. Tem um livro muito bacana que eu recomendo, é um livro de Thomas Woods, né, se escreve assim, ó, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Dá uma lida nisso e você vai ficar de cara.
Você vai ver que você foi ensinado aí na faculdade tudo ao contrário, né? Como eu falei, a igreja é a instituição mais atacada que tem no planeta Terra. E por que ela não cai, né? Que partido político não teria caído? Que empresa não teria falido perante a tantos ataques? Ela não cai por causa da verdade que ela guarda, né? Ela tem uma coisa que liga ela do céu à terra, que foi Nosso Senhor que falou que as portas do inferno não prevaleceriam, e não prevalece. Já um monte de gente tentou e todas as pessoas passaram, mas a palavra de Deus e a igreja estão aí, né? Desde que ele fundou para cá. E a gente tem um tripé, né? A Bíblia, o magistério e a tradição. Essas três coisas juntas trazem a informação que a gente precisa, a formação que a gente precisa para saber o que é que Jesus queria de nós, né? A gente tem muitos anos que não tinha a Bíblia feita. Quem sustentou os ensinamentos de Jesus foi a tradição, né? A tradição é que trouxe isso, depois foi passada para a Bíblia. A gente não vai só pela Bíblia, até porque quem fez a Bíblia, quem preservou e criou a Bíblia é a igreja, né? Então, mesmo que a pessoa seja de outra denominação cristã, ela precisa acreditar que os livros que a igreja fez no Novo Testamento são os livros que deveriam estar ali mesmo. Então elas têm uma fonte, né, que tem que considerar confiável, que é a Igreja Católica. Então eu acho que isso aqui, para a gente começar, já é uma boa ideia do que é a igreja, né? Ela não é uma instituição, né, uma placa. Ela tem, claro, as igrejas físicas, ela tem o Vaticano, porque precisa ter o catecismo, o código canônico também, né, que está ali com todas as instruções. Se você for na missa daqui, de hoje, for na do Japão, dos Estados Unidos ou na Europa, vai ser a mesma missa, com o mesmo evangelho do dia, né? Isso aí é uma coisa universal. Se você tiver mudado para um país, está passando necessidade, você é católico, você vai numa igreja católica, mesmo que você não seja, você vai ser ajudado por ela, né? Você pode pedir ajuda, você vai ter ajuda da igreja católica. Aliás, não existe nenhuma instituição, né? Instituição entre aspas, no mundo maior do que a igreja, né? Para doações e caridade. Ela fundou isso aí, basicamente. Então, não existe ninguém no mundo, mais que 100 pessoas no mundo, que odeiem a Igreja Católica. Na verdade, elas odeiam aquilo que elas pensam ser a Igreja Católica. Isso aí quem disse foi Fulton Sheen. E é muito interessante, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então eu te convido a pesquisar, a estudar a fundo mesmo. Não ficar nas impressões, mas tentar descobrir, olhar os documentos da igreja, não o que ouviu falar, sabe? Pega documentos oficiais da igreja e você vai entender que tem uma riqueza ali extraordinária, né? Um negócio muito lindo. Te adianto que você não vai encontrar Jesus dentro dessas igrejas, né? Você pode encontrar um cara que nem eu lá, que não sou ninguém, né? Que pelo contrário são pecadores. Você pode encontrar pessoas que não têm nada que vai te dar esse sinal, né, visível de Jesus. Mas eu te digo que não é aí que você vai encontrar a igreja. A igreja não é isso, né? Então eu fiz uma brincadeira um dia que se do coroinha até o papa toda a igreja tivesse corrompida, eles ainda não seriam a igreja, né? Porque a igreja é uma instituição espiritual, né? Então Jesus não vai deixar que a coisa acabe, né? Que fiquem só pessoas que não prestam lá. Já teve traidores, tem traidores dentro da igreja, isso vai ter em qualquer lugar, qualquer empresa, qualquer organização de qualquer tipo, porque são feitos de humanos, né? Então sempre vai ter em qualquer lugar frutas podres no meio, mas isso não é igreja, tá? Então pesquise, aprofunde, que eu tenho certeza que você vai passar a amar isso aí, porque a igreja ama você, né? Se ela é uma parte do corpo místico de Cristo, Cristo ama você e Ele não ia te deixar desamparado sem nenhuma instrução, tá bom? Uma outra coisa bem importante é que a igreja não tem um conjunto de regrinhas que ela quer que você siga
por algum motivo obscuro, sabe? Não existe isso. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles estão inscritos na natureza das coisas, né? No bom funcionamento do mundo, porque eles foram feitos por Deus, né? Deus é quem ensinou os 10 mandamentos, e a gente, seguindo aquilo ali, a gente vai estar fazendo com que o mundo funcione melhor para nós e para os outros, né? Imagina que você compra um carro que foi desenvolvido para determinado uso, e você passa a usar conforme aquilo para que ele foi criado, né? Então nós somos também criaturas de Deus e fomos criados para viver dessa forma. Então tudo que a igreja ensina é para nosso melhor funcionamento, para o nosso melhor uso, sabe? Tem um mapa, digamos assim, um manual de instruções que você seguindo você vai ser mais feliz, você vai funcionar melhor, a vida de todos que estiverem perto de você vai funcionar melhor. Então não tem erro, sabe? Se você segue aquilo que está ali, não como um conjunto de doutrinas, de dogmas, não. Você enxerga a realidade da coisa. Por isso que eu sempre convido a estudar, a pesquisar, a ler a Bíblia. E aí você vai ver que, poxa, tudo que está aqui realmente faz sentido, né? Os 5 mandamentos da igreja também. As virtudes que você pode até ver no catecismo da igreja. Como você conquistar as virtudes, quais são as virtudes que você pode ter. Tudo isso aí vai te levar para um nível muito acima de ser humano, um nível muito maior perante a Deus, né, como filho de Deus. A igreja, então, ela representa, através dos ensinamentos dela, a própria estrutura da realidade, né? Ela não tem uma doutrina que ela tirou da cabeça dela, de algum papa, enfim. Toda a doutrina, todo o dogma da igreja, ele não é definido do dia para a noite. São anos e anos de discussões teológicas, de amadurecimento da fé. E nada do que a igreja ensina hoje contraria os ensinamentos de Jesus. A gente não pode pensar que o Papa vai acordar num belo dia e inventar um dogma novo. Se você vê qualquer coisa que contraria os ensinamentos de Jesus, contraria uma doutrina lá dos pais da igreja, do início da igreja católica, você já sabe que aquilo não é condizente com o ensino da igreja, com o ensino do próprio Jesus, por isso ele não é aceito. Então a coisa é levada com muita seriedade, sabe? As revelações foram feitas enquanto Jesus estava até aqui, e a gente não tem novas revelações depois disso, né? Todas as aparições marianas, por exemplo, todas você vai ver que Nossa Senhora nunca fala nada de novo, de diferente do que aquilo que Jesus nos revelou. Então, isso é até um critério para a igreja ver se aquilo realmente vem de Deus ou se não é de Deus, né? Quando alguém relata que tem como aparição, a igreja tem muita cautela, né? Para analisar também os milagres e coisas que acontecem com os santos também. Acontece muito critério, a mesma ideia também, se essa pessoa vive realmente o que a igreja ensinou, o que Jesus Cristo ensinou, e aí sim, né, a igreja vai aprovar isso aí, mas são processos que duram muitos anos, então a gente sabe que tem muita seriedade. A igreja é a primeira a duvidar de qualquer milagre, de qualquer coisa, e depois de muito estudo é que ela vai sim bater o martelo. Mas então a gente pode confiar realmente que o que tem de ensinamentos para nós estão inscritos na estrutura da realidade, na estrutura do ser e do mundo que a gente vive. Vou fazer mais um vídeo explicando a história da igreja, né? Esse vai ser um dos vídeos que a gente vai fazer. Terão diversos vídeos aí com diversos assuntos muito interessantes que vão te dar mais embasamento, e eu vou colocar também referências para que você possa estudar e chegar às conclusões por conta própria, e a gente vai evoluindo e crescendo juntos na fé aí, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.